Oi turma, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula aí de estrutura de madeiras, tá? Hoje eu vou falar sobre elementos de ligação. Então o que vem a ser os elementos de ligação? Os elementos de ligação, pessoal, são elementos em que eu faço as conexões dentro das estruturas de madeiras para que ela possa restringir o movimento entre elas. Eles podem ser de vários tipos. Então, os mais comuns são os pinos metálicos e as cavilhas, e além dos pregos, né? Então eu tenho aqui na minha foto os parafusos, os pregos e os pinos de madeira, ou chamado cavilhas. Então os pregos são os elementos mais comuns que a gente serve para pregar, né, uma madeira, fazer a ligação de uma madeira com outra. São elementos metálicos com diâmetro inferior a 3 milímetros e alta resistência, 600 megapascal. Depois deles, em termos de resistência, vem os parafusos, né, que são elementos de ligações estruturais instalados. Geralmente eu tenho que fazer um furo na madeira e com um diâmetro maior, né, porque eles não entram em interferência, eles entram com folga. Então uma folga aí de 0,5 milímetros, tá, para um diâmetro mínimo de 10 milímetros e uma resistência de 240 megapascal. As cavilhas, como a gente pode ver aqui no canto esquerdo embaixo da tela, são pinos de madeira torneado. É uma madeira dura com classe C e uma densidade de 600 kg por metro cúbico. Geralmente eles são resinados para que aumente a sua resistência, e uns diâmetros, geralmente encontrados com diâmetros de 16, 18 e 20 milímetros. Bom, esses são os mais comuns, tá, pessoal? Mas a gente tem outros elementos encontrados dentro das ligações e estruturas de madeira, ou seja, a gente tem os entalhes e os tarugos. Então, tarugo, o que é tarugo? Tarugo, geralmente é uma superfície, né? Eles são elementos de madeira dura, ou pode ser até elemento metálico. Ele é inserido no interior de um entalho. Para quê? Para que eu possa distribuir os esforços, tá? Então, geralmente eu coloco um material de maior resistência para que eu consiga distribuir esses esforços. O entalho que a gente vê no canto esquerdo inferior, na verdade, o que acontece? A madeira, ela vai sempre trabalhar sob compressão, e ela é associada ao cisalhamento, no qual o elemento de madeira solicitante exerce o esforço no solicitado. Ou seja, então o que eu faço? Eu faço o entalhe para que eu possa encaixar o elemento superior no elemento inferior, onde eu coloco o tarugo para a distribuição de carga. Então ele não deixa, dessa forma eu estou distribuindo carga e restringindo elemento. Lógico que ele não é uma forma completa de ancoragem, mas ele contribui para a distribuição de carga, tá? Então isso é importante, o entalhe, essa relação entalhe-encaixe, tá bom? E por último, também como elemento de conexão, eu tenho os conectores, né? Os conectores geralmente são feitos de metais, então eu tenho os principais, né? Que são os anéis metálicos e as chapas metálicas. Os anéis metálicos são os conectores mais usuais, né? Muito eficiente na transmissão dos esforços. Eles são encaixados em ranhuras, né? Ele possui ranhuras, eu parafuso eles nas estruturas, tá? De forma que eu consiga dar maior distribuição dos esforços, maior aderência aos elementos ligantes, tá? Sem que eu tenha algum problema com relação à distribuição de tensão, e geralmente eles são conectados por parafusos. As chapas metálicas da mesma forma, né, como você consegue ver aí no vídeo lá lado esquerdo e lá em cima nas emendas, eu uso chapas metálicas parafusadas, e elas são principalmente utilizadas quando eu quero fazer ligação viga-viga ou viga-pilar, tá? Ou algum momento precisa prolongar o comprimento de uma peça de madeira, ou até mesmo restringir os movimentos. Então o que eu faço? Eu uso essas chapas de madeira, essas chapas metálicas parafusadas nos elementos em que eu quero ligar, tá? Lógico, né, pessoal, à medida que a gente vai calcular, dependendo das cargas, dependendo da tração ou da orientação da fibra da madeira, eu posso gerar maior ou menor tensão dentro do furo e do conjunto parafuso-furo, ok? Bom, a princípio seria isso. Essa seria a primeira parte da aula de elementos ligantes de madeira, da seção 1.3.
Importante falar que para vocês, pessoal, que eu vou pedir para vocês lerem a apostila, ler o material, tá? Isso aí é basicamente um resuminho dos principais aspectos, tá? Dentro do material de vocês está bem explicado e exemplificado essa parte da teoria. Então, nessa aula de elementos de madeira, elementos de ligações de madeira, eu vou me atentar mais à solução de exemplos e exercícios, ok? Então, vamos para a segunda parte. Um abraço e bons estudos.